Discutindo num espaço que possibilita a discussão sobre outros aspectos que a gente está acostumado no meio exclusivamente médico, de onde eu veio e de onde eu venho, né, e de onde eu habito mais frequentemente. Então, a possibilidade de ampliar um pouco essa maneira de pensar e de ver o fenômeno, né, da psicodelia. Eu acho que o mais importante vai ser a discussão, né, minha gente, mas eu vou fazer um breve histórico do meu percurso nessa área. Eu sou médico, professor dessa universidade, da Unifesp, e eu fundei há 24 anos atrás o PROAD, que é um programa para tratamento de dependência aqui na Unifesp. A gente funciona há 24 anos tratando de dependência e desenvolvendo pesquisas na área de substâncias psicoativas. Em 1995, dois alunos meus, o Eliseu Labigadini e o Lúcio Ribeiro, vieram propor a mim que a gente fundasse dentro do PROAG um grupo de estudos de estados alterados de consciência. E foi daí que a gente começou a estudar esses fenômenos, né? E, aliás, eram estados alterados de consciência sensu lato, né? A gente começou estudando aquelas pessoas que faziam exercícios respiratórios para alterar a consciência. E as crianças fazem muito isso, né? De ficar segurando a respiração, fazer movimento para ter um certo barato, uma certa soltura. Então, a gente, desde esse tipo de experiência infantil até o uso de psicodélicos. Né? E foi daí que a gente instituiu dentro do PROAD esse tipo de grupo. Um dos primeiros, usando a terminologia clássica de alucinógenos, mas o Henrique tem razão, no sentido de que é restringir chamar de alucinógenos as substâncias, mas medicamente é o que a gente denomina, foi a ibogaína. A gente começou com uma série de estudar o fenômeno da ibogaína, que é um psicodélico da África, usado em rituais religiosos há milênios, e que estava sendo utilizado para tratamento de dependentes químicos. A gente começou a se interessar pelo assunto e ver o que é isso que estão fazendo. E, sincronicamente, nesse período, tinha um paciente meu que fazia uso de derivados de ópio, que tinha sido dependente até de heroína, depois de morfina, e eu procurei uma série de tratamentos para ele, e esses tratamentos tinham resultados, vamos dizer assim, bem insatisfatórios. Ele melhorava um pouco, ele caía, a coisa não ia muito bem, até que um dia ele sumiu. Ele sumiu e voltou depois de 6 meses, falando para mim: olha, eu fui fazer um tratamento e eu estou limpo agora, porque eu tomei ibogaína. Daí eu falei assim: mas como é que foi essa experiência? Daí ele me contou toda a experiência. A partir daí a gente começou a estudar mais a fundo essa questão do uso terapêutico de alucinógenos para o tratamento de dependência química. Só que o que aconteceu é que quando a gente começou a investigar, existe uma pressão muito forte do governo americano contra esse tipo de experimento. Né? Na Califórnia, na década de 60, começou a florescer muito o que eles chamavam das psicoterapias psicodélicas. Eram psiquiatras, psicoterapeutas que ministravam aos pacientes psicodélicos em sessões de psicoterapia que duravam várias horas. Só que isso tudo foi muito reprimido pelo governo americano a partir da década de 70, do governo Reagan, quando veio toda a questão do diga não às drogas, do proibicionismo. E foi uma pena porque se parou uma série de pesquisas importantes que estavam sendo realizadas com esse tipo de enfoque. Mas o que aconteceu é que todos esses experimentos com ibogaína estavam sendo feitos, assim, não oficialmente, porque não existia autorização oficial governamental para se fazer esse tipo de experimentação. Então a gente foi entrar em contato com as pessoas que faziam esses experimentos, eram em países em geral do Caribe, tinha alguns grupos na Holanda, alguns grupos clandestinos na Europa. Só que o que aconteceu, a gente descobriu também, que a gente ficou mal impressionado, é que tinha alguns casos de morte desses
pacientes, ou seja, o dependente químico ia lá para fazer um tratamento de ibogaína, ia num hotel de quinta categoria lá em Amsterdã e ele morria. E essas mortes eram meio que escondidas. Então a gente começou a ficar com receio de trazer esse experimento para cá, que era a nossa ideia inicial, na medida que não se sabia exatamente o que estava acontecendo e esses casos de insucesso, ou seja, um remédio que mata, no caso, isso não era nem estudado, era até escondido. E daí a gente começou a pensar, bom, mas a gente fica estudando um psicodélico africano, mas a gente tem um psicodélico brasileiro, que é a ayahuasca, e que é muito pouco estudado, muito pouco conhecido do ponto de vista médico, e que não tem nenhum relato de morte relacionado ao uso de ayahuasca. Então por que vai ser muito mais fácil? Foi da partir daí que a gente entrou no estudo da ayahuasca, do Santos Daime, e a gente começou uma série de pesquisas nessa área, de investigar como era uma série de características psicológicas, psiquiátricas e até estudos bioquímicos dessas pessoas que usavam dentro de ritual religioso. Isso daí era um grande projeto que a gente estabeleceu cooperação com o governo americano. Curiosamente, toda a verba desse projeto, a gente não conseguiu verba brasileira para isso, foi através de uma parceria com a Universidade da Califórnia, com o Charles Grob, que a gente desenvolveu todos esses estudos com a ayahuasca. Bom, a gente fez uma série de trabalhos, isso daí rendeu várias teses no nosso departamento. A gente ainda existe esse projeto ayahuasca não foi interrompido. Quer dizer, quando a gente entra nesse nível de questionamento, a gente começa a se perguntar o que eu estou estudando no final. Se você for ver, né, como é que é o relato dos usuários ou dos consumidores, sejam eles religiosos ou recreacionais, desses psicodélicos, seja a ayahuasca, seja a ibogaína, ou eventualmente até a maconha, ou seja, que vivências, que experiências são essas que de alguma forma têm um poder transformador. Porque é um pouco assim, seria um pouco ingênuo dizer que apenas isso é uma crença minha, tá? A gente não tem muita comprovação científica do que eu vou falar. Mas acho que é um pouco ingênuo a gente achar que só para o indivíduo estar atrelado ao grupo religioso esse é o efeito terapêutico. A gente sabe que você estar afiliado a um grupo religioso faz com que você use menos drogas. Mas é claro, mas isso está implícito nos dogmas, tem uma série de medidas restritivas, é óbvio que isso vai acontecer. Então, estar afiliado a um grupo religioso é um fator protetor. Mas isso não explica, a meu ver, todas essas transformações. Outra questão é qual é o efeito dessas substâncias no cérebro. Daí, quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que não sabe nada. Porque tem uma área do cérebro, tem um receptor XYZ, ou sei lá o quê, onde essa substância atua. Daí a gente faz um outro estudo e descobre que tem uma outra ação que não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, a gente fica tentando reduzir a uma visão neurobiológica de um fenômeno que não seja importante essa visão neurobiológica, ela é importante, ela vai dar muitos caminhos para a gente, ela vai dar muitas possibilidades, a gente inclusive chegar a ter um dia, eventualmente, uma medicação que possa ser benéfica para pacientes de um jeito ou de outro, com tais de patologias, né? Não é que eu estou dizendo contra isso, mas eu acho que existe um fenômeno maior que diz respeito um pouco que o Henrique estava levantando, que é a vivência de transformação do indivíduo a partir dessa experiência psicodélica. Então, o que acontece com esse indivíduo? E isso foi uma coisa patente, tanto nos usuários de ayahuasca quanto nos usuários de ibogaína, nos estudos que a gente fez. Porque os nossos estudos, eles tinham toda uma questão, vamos dizer assim, mais científica de mensuração de coisas, mas eles tinham também um aspecto mais qualitativo, de tentar ver a qualidade daquelas vivências segundo o relato daquelas pessoas que tinham consumido aquelas substâncias. E os relatos eram muito contundentes nesse sentido. Por exemplo, só para pensar, alguns tinham pacientes que diziam, olha, eu faço psicoterapia há 15 anos, uma experiência psicodélica, eu tenho a impressão que eu vou poupar 3 anos de análise, porque eu consegui ver coisas que eu estou procurando na minha análise pessoal há muito tempo e que essas coisas nunca chegavam à minha consciência. E de repente elas brotaram de uma clareza
impressionante. E isso transformou minha vida, né? Claro que na hora que eu falo do uso ritual religioso, eu estou falando de um aspecto. Na hora que eu falo de uso medicinal da substância, eu tenho que entrar por uma outra via. Porque para eu usar uma determinada substância como remédio, eu tenho que preencher determinados requerimentos, pré-requisitos, né? Então, nesse sentido, a gente vê muito isso na questão da maconha. A gente sabe, por exemplo, que existem várias pessoas com determinadas patologias, talvez a mais importante ou a mais inquestionável seja a questão da esclerose múltipla, pessoas que se beneficiam com o uso terapêutico de maconha. Elas são autorizadas, mesmo nos Estados Unidos, que é um país que tem uma política antidrogas bastante reacionária, elas são autorizadas a consumir maconha dentro desse contexto terapêutico. Agora, é claro que eu, como cientista, eu fico muito curioso para saber o que é daquela substância que o indivíduo consome que está agindo no corpo do indivíduo. Isso pode ser a minha curiosidade científica. Eu acho que se eu fosse um paciente, eu estaria mais preocupado em conseguir a minha maconha para ter alívio dos meus sintomas do que a curiosidade intelectual de descobrir o que tem lá dentro, que é muito livrar do meu problema, no caso, os espasmos e a rigidez muscular da doença esclerose múltipla. Mas como eu não tenho esclerose múltipla e eu sou um pesquisador, o meu interesse é muito mais em descobrir o que dentro da maconha, dentre as milhares de possibilidades, centenas de substâncias lá dentro, que estaria tendo efeito terapêutico ou não, e poderia ajudar esses pacientes. E uma outra coisa, eu não vou me delongar muito, mas uma coisa só para comprar, para a gente abrir o debate, se a gente for ver, o que é exatamente a dependência química, né? É algo também que não tem muito consenso entre os especialistas da área. Por exemplo, a questão tão divulgada que todo mundo fala, ou quase todo mundo acha que a dependência química é uma doença crônica incurável. Eu não acredito nisso. Eu sou de um pequeno grupo, que é um grupo de exceção entre os médicos e cientistas da área, porque eu conheço casos de pessoas que se curaram, que deixaram de ser dependentes. Não vou dizer que a maioria dos dependentes pode deixar de ser dependentes. Muitos são passíveis apenas de serem controlados ou ficarem, vamos dizer assim, com o uso restrito. Se ele não consome, não aparece a doença. Mas na medida que existem casos de pessoas que deixam de ser dependentes, eu não acredito nesse construto de uma doença incurável contra a qual a única arma seria a abstinência. E eu acho que na hora que você começa a trabalhar com esses tipos de paradigma, a gente entra um pouco nas coisas que o Henrique estava levantando. Você está curando o quê? Porque a vivência dessas pessoas que consomem ibogaína, que consomem ayahuasca, é uma vivência de transformação pessoal que transcende muito a questão médica. Então a gente vai pensar, que transformação esse indivíduo sofreu? Ou seja, o que ele fez na vida dele que se transformou e que talvez, agora é hipótese minha, né? E que talvez é por isso que ele deixou de ser dependente. Talvez a dependência fosse um sintoma de algum mal-estar existencial que ele não conseguia lidar. Na medida em que ele tem uma vivência transformadora muito maior do que uma questão meramente médica, ou seja, ele transforma a vida dele, a dependência perde sentido na vida dele. Então eu acho que a gente muda o enfoque e para de ver apenas com a dependência sob um ponto de vista estritamente médico, classificatório, psiquiátrico, normativo, ou a dependência do ponto de vista exclusivamente neurobiológico, em termos de receptor e transmissão de sinapses, e passa a ver, incluindo esses aspectos, mas do ponto de vista existencial, antropológico, sociológico, mais amplo, em termos de qual é a identidade daquele indivíduo, qual é a inserção dele no mundo, e qual é a trajetória dele que ele quis transformar através dessa experiência psicodélica. Seria algo que eu queria falar.